Vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 2 de Tito, no versículo 12, diz assim: Veio para nós assinar a renúncia em piedade às paixões mundanas e viverá neste mundo como todos os sobreviventes da justiça e da piedade. Esse Paulo está falando para Tito, né? E no versículo 13 diz assim: na expectativa da nossa esperança, feliz aparecerá a glória do nosso Senhor Deus, com a salvação, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2 do versículo 14 diz assim: que se entregou para nós a fim de nos resgatar e toda a iniquidade purificar anos, constituir seus novos predileções, zeloso na prática do bem. Quando Jesus veio para foi resgatado, que foi pregado na cruz, aqui a gente lê uma parte aqui e é o que a gente percebe, que ele diz assim, que se entregou para nós a fim de nos resgatar. Quer dizer, ele se entregou para Pilatos, para aqueles que fizeram o que fez com ele, mas não era para ser maldade daquele tanto. Mas ele ia ser crucificado para nos resgatar. Então nós temos que entender que ele resgatou nós de toda a iniquidade, quer dizer, todo o pecado que existe no ser humano. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele resgatou. Está dizendo aqui, Paulo está dizendo, né? Está dizendo pela própria voz de nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando. E daí diz assim: constituiu seu povo de predileção, zeloso na próprio bem. Quer dizer, pôs o povo para a bondade, né? E no versículo 15 diz assim: eis que deve assinar, pregar e defender com toda a autoridade que ninguém te menospreze. Todas as vezes que você for pregar, ninguém vai te menosprezar. E agora no versículo 3, no capítulo 1, diz assim: admoeste-se ao que sejam submissos aos manifestados, as autoridades sejam obedientes e sejam prontos para qualquer obra boa de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2 do capítulo 3 de Tito diz assim: não falem mal dos outros, seja benefícios, fazei a subir das provas de toda manifestação para com todos os homens. Nunca fale mal das pessoas, só faça na sua manifestação de todos os homens, porque os homens precisam da salvação e quem dá salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 3 diz assim: porque também nós outrora iremos insensatos, rebeldes, transviados, escrevemos de paixão de todos a espécie, vivendo na malícia e na inveja desestável diante de um ou outro.
Esse é o que acontece, né? Na malícia e na inveja. Mas aqui nosso Senhor diz assim, a bondade dele, a bondade de Deus, né? Mas um dia apareceu a bondade de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, apareceu, um dia apareceu. Nosso Salvador, o seu amor para com os homens. Ele veio, nosso Salvador, com amor aos homens, para salvar os homens. E no versículo 5 diz assim, capítulo 5, versículo 5 diz assim: e não por causa da obra da justiça que tivéssemos praticando, mas anunciando em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da geração renovada pelo Espírito Santo. Olha que você vê que bondade de Deus, né? Pela generação renovada pelo Espírito Santo, que o Espírito veio, né? Para poder nós entrar no nosso mente, no nosso corpo, para nos salvar. E no versículo 6 diz assim, porque foi decidido a profunção por meio de Cristo nosso Salvador. Por meio dele que o Espírito Santo desceu pela salvação. E no versículo 7 diz assim, para que a justificação abatida por sua graça nos torne em esperança herdeiro da vida eterna. Olha que palavra, né? Para nós ser herdeiro da vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a salvação. E no capítulo 3, do versículo 8, diz assim, certa esta doutrina, quero que ensine com substância e firmeza, para que os que pregam a fé em Deus se esforcem para perfeição na prática bem. Isto é bom e útil aos homens. Quando a pregação tem que ser firme, tem que ser bem certa, bem prioridade para salvar os homens, né? Porque quem está pregando, ele está no caminho da salvação. Então, para que eles sigam os que estão pregando, né? E no capítulo 9 diz assim, quando a questão tola generosia entende dos disputais revelavas a lei foge de porque são inútil em vão. Quem não está na lei é inútil em vão. E no versículo 10 fala assim, um homem que assim não fomenta na divisão depois de advertir-te como a primeira, uma segunda vez evitadas, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 diz assim, visto que esse é a perversa que perverserão os seus pecados e concedai a si próprio, com nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a sua glória, o seu poder, a sua bondade, que ele ama todos nós, ama vocês, nós e todos, ele quer que nós sejamos salvos para ir morar com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ele te ama muito.